Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, é dia 18 de dezembro. Estamos aí na terceira semana do tempo do Advento. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, estamos aí nessa preparação um tanto quanto apurada para o Natal, porque nesse ano de 2023 nós não teremos a quarta semana do tempo do Advento para nos prepararmos melhor ainda para a chegada de Jesus no Natal. Nós teremos o quarto domingo do tempo do Advento, porém, à noite, naquele mesmo dia, já celebraremos a missa da vigília do Natal, a véspera de Natal, a missa da noite, a missa solene do nascimento do Senhor. Então, nós temos essa semana para podermos adiantar o nosso percurso em direção a Jesus que vem e deixarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa história como um todo preparadas para a chegada de Jesus. Hoje, nós encontramos nesse texto de Mateus a visita que o anjo Gabriel faz a José, porém em sonho, não pessoalmente como viera a fazê-lo para a Virgem Santíssima. E por quê? Porque José não tinha santidade suficiente para tal? Não. Porque o papel de José e de Maria eram diferentes nesse plano de Deus para a redenção da humanidade. Maria, toda pura, sem pecado, imaculada, tinha a consciência plena e total das coisas de Deus. Não se assustou quando o anjo de repente apareceu no seu quarto. E por quê? Porque como Maria não havia pecado, como Maria não tinha em si a confusão causada pelo pecado, Maria não se estranhou com a atitude de Deus. Maria não ficou espantada, porque sabia que Deus Todo-Poderoso faria o que quisesse, quando quisesse, do modo como quisesse, na sua vida e na vida dos seus. Já para José, seria difícil entender a visita pessoal do anjo. Seria mais ou menos como o que aconteceu com Zacarias, quando viu o anjo do Senhor no templo. Zacarias perdeu inclusive a voz, ficou assustado, porque não acreditou que de fato era o anjo. Então o Senhor permitiu que o anjo de Deus, Gabriel, viesse à vida de José por sonho. E em sonho, Deus falou através do anjo ao coração de José. Sabe, irmãos e irmãs caríssimos, José, apesar de não ser imaculado como Maria, de ser um homem pecador, mas a quem o Senhor cumulou com tanta graça que fez a vontade dele, José, ainda que não fosse imaculado como Maria, ele era atento às palavras e à vontade de Deus. E é por isso que, depois de acordar, José, diz o evangelista, fez como o homem de Deus, o anjo, lhe havia anunciado. José deu ao menino o nome de Jesus quando nasceu, José acolheu Maria, sua mãe, José foi para Jesus um guardião.
um pai. Eu e você precisamos aprender a ouvir os conselhos que Deus nos dá de diferentes modos. Nem sempre o Senhor vai colocar uma pessoa diante dos nossos olhos a nos dizer a sua vontade, a mostrar a nós o caminho que nós queremos. Mas Deus vai nos falando por meio de muitas situações, de sinais, de pessoas, de acontecimentos e fatos do nosso dia a dia. E nós precisamos estar atentos, como eu dizia agora há pouco, a estes sinais de Deus. Pode ser que a vontade de Deus venha expressada na nossa vida por meio de um sonho. Quantos sonhos reveladores eu já não tive na minha vida e na minha história? Quantas coisas o Senhor já não mostrou a mim e também a você enquanto dormíamos? Quantas coisas Deus já não revelou a nós enquanto estávamos na igreja em adoração ao Santíssimo Sacramento ou mesmo em casa fazendo as nossas orações? No trabalho, vivendo alguma situação difícil, Deus se revelou e mostrou o que queria de nós. Precisamos dessa atenção. E mais que atenção, nós precisamos também dar crédito a uma palavra que o anjo disse a José: não temas. Vejam, o anjo Gabriel também disse a mesma palavra a Maria: não temas, Maria. E agora nesse sonho diz o mesmo a José, confirmando o plano que Deus tinha de união e de missão para esses dois filhos amados, a Virgem Santíssima e José, seu esposo. Não ter medo do quê? Do plano de Deus na nossa vida. Não ter medo das coisas que Deus vai colocar para nós. Porque se o Senhor coloca diante de nós, ainda que seja a tribulação, o Senhor nos cumulará de todas as graças necessárias para cumprirmos o nosso caminho. Vejam o que aconteceu com São José. São José recebeu tudo aquilo que necessitava para honrar Maria, para respeitar Maria, que era toda de Deus, para acolher Jesus como seu filho legítimo, para dar a ele o seu nome, fazê-lo participante da sua casa, ou seja, da sua família, a casa de Davi. José foi para o Egito com Maria, sua esposa, e o menino para protegê-los do mal. Lá trabalhou, cuidou de sua família, regressou para Israel. Não sabemos quando terminou sua vida terrena, mas sabemos que foi ele quem forjou o caráter humano de Jesus. Ele não temeu essa grande responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, irmãos e irmãs caríssimos, às vezes eu fico entristecido quando as pessoas na paróquia não dão a oportunidade a Deus de trabalhar no mundo através delas. A pessoa às vezes não aceita ser membro de uma pastoral, coordenar um serviço, nem sequer fazer uma leitura na missa, tendo as capacidades. Porque, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não me sinto capacitado. Ora, São José não pensou nisso. São José fez acontecer na sua vida e na vida da sua família a graça de Deus. Vamos pedir hoje a Deus nosso Senhor, por intercessão de São José, que nós tenhamos essa alegria de acolhermos em nós Jesus que vem no Natal, acolhermos o que Deus quer para nós e fazermos da nossa vida uma extensão da vida, do convívio, de todas as maravilhas que Deus realizou na família de Nazaré. Que Deus te abençoe e até amanhã.